Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito do horário que vocês estiverem assistindo a aula. O assunto de hoje vai ser sobre os pré-socráticos e o começo do pensamento. Os conhecimentos. É fato que existem vários conhecimentos e ao longo dos anos esses conhecimentos vêm sendo mais explorados. Aqui a gente vê a árvore do conhecimento, certo? Que tem sua principal vertente no senso comum, aquilo que a gente acha que é verdade. Muitas vezes a gente tem como senso comum algo nos repassado por tradições, tanto familiares quanto cultural. E aqui a gente vê imaginação e razão, que foram os dois primeiros galhos do conhecimento. Aí aqui a gente vê a ramificação da imaginação, que foi a arte. Se vocês pararem para ver, desculpa, foi a mitologia. Se vocês pararem para ver, tem a arte. Porém, a arte não está diretamente ligada com a imaginação, certo? Porque a arte é transmitida através do olhar do autor, ou seja, ele não é fictício, não vem da imaginação dele. Ele faz reflexão sobre o mundo que ele vive, a base disso ele transmite na arte dele, então não tem ligação. Já que na razão, você pode ver que tem tanto a filosofia quanto a ciência tem ligação direta com a razão. Por quê? As ciências começaram a questionar por meio da logos, que do grego significa razão, o mundo em qual eles viviam e não queriam mais explicações por meio da mitologia, queriam explicações respaldadas, certo? E tem a filosofia, que é o começo, como eu falei na primeira aula de filosofia, o fundamento da filosofia está em questionar, certo? É o questionamento, o principal fundamento da filosofia. Aqui embaixo, ó, na busca de compreensão do mundo, o ser humano encontrou várias formas de explicar o mesmo evento, ou seja, nenhuma dessas estão erradas, porque em diferentes tempos elas conseguiram explicar o que aqui diz. Elas tentaram explicar o mundo em que elas viviam, certo? A gente tem a passagem do cosmológico para o cosmológico e tudo isso conseguiu explicar a teoria das coisas. Aqui já vai ter uma teoria que tudo é um, certo? Então cada um desses vai achar um elemento. Aqui não, aqui para cada uma coisa vai ter certo Deus ou força que fez determinada coisa. Mas alguns chamam de religião grega, mas não pode ser considerada como religião, por quê? Porque se a gente parar para olhar a mitologia grega, os deuses têm pais, certo? Tipo, Afrodite é filha de Zeus, Zeus é filho, entendeu? Eles seguem uma linhagem, assim como nós, seres humanos. Eles têm pais, eles não são criadores, eles são criaturas. Eles são criaturas e criadores. E um deus de qualquer religião, ele não pode ser criatura, ele só pode ser criador. Aí, ó. A mitologia, conhecimento mitológico, busca explicar por meio da imaginação fatos e observações, os quais podem ser explicados pela lógica, não podem ser explicados pela lógica. Ou seja, naquele tempo anterior ao século 7 a.C., você sabe que os séculos antes de Cristo vão decrescendo, né? Então, antes do século 7, tipo, século 9, século 10, eles não tinham muitos aparatos para explicar a realidade. Por exemplo, por que o sol se põe, por que de manhã o sol volta. E isso era explicado por meio de fábulas. Fábulas e mitos. Não foi muito usado antes de Sócrates. Foi muito usado antes de Sócrates. Esses fatos podem ser sobre a natureza, sobre manifestações humanas. Porque, tipo, por exemplo, por que os homens têm excesso de ira?
Tem uma fábula que explica isso. Aí, tipo, tem uma fábula que é muito interessante, porque a mulher sempre foi desvalorizada ao longo da história, né? Então, pouco se conhecia sobre o corpo feminino, pelo menos naquela época. E tinha uma lenda que fala sobre o porquê as mulheres sangram, que seria o período menstrual. É muito interessante. Aí. A maioria das explicações são dadas através de deuses ou forças cósmicas. Cósmica é tipo o que vem do universo. A arte é transmitida pelo artista para o receptor, aquele que recebe a mensagem, por meio de suas obras, as quais transmitem a forma de vista do artista segundo suas épocas. Essa transmissão é dada pela sensibilidade do artista, ou seja, o artista é sensível à sua época. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, ele foi sensível à época dele, foi a época da Revolução Francesa, e transmitiu por meio de livros como Emílio da Educação a realidade dele. Ele trouxe para aquele livro a sua realidade, certo? A filosofia. A filosofia tenta entender o mundo e o ser humano de forma totalizante, ou seja, a filosofia não é aquela pergunta que não tem resposta, certo? Ela pode ter mais de uma resposta para a mesma pergunta. Todas elas visando informar de forma totalizante, sem deixar brechas sobre aquela determinada pergunta. Aí, sempre guiado pela razão e fazendo críticas ao ambiente que vivemos. Aí. Ciência, buscando compreender o mundo de forma empírica. Empírica é aquilo que pode ser testado e vem dos 5 sentidos: o tato, olfato, visão, paladar. Vocês sabem, 5 sentidos, né? A ciência pensa em ter um conhecimento objetivo acerca do mundo e do homem, com pouca ou nenhuma influência subjetiva. Ou seja, tudo é objetivo, tudo pode ser experimentado. Na ciência não pode ter subjetividade. Subjetividade é aquele que eu não consigo, que não é palpável, é subjetivo a mim, é sensível. Aí, senso comum. Entre imaginação e razão, senso comum, esse conhecimento pode ser verdadeiro com alguns conhecimentos acerca da natureza, porém, não temos fundamentos teóricos transmitidos pela tradição e cultura. Ou seja, existem alguns conhecimentos pelo senso comum que são verdadeiros, principalmente os que cercam a natureza. Porém, a gente não tem fundamento teórico sobre isso. Por exemplo, a gente sabe que o chá de boldo é bom para problemas na barriga, realmente é. Mas isso foi dito a geração por geração, entendeu? É algo transmitido pela tradição. Olha. Aí, finalmente, a gente chega no pensamento pré-socrático. O pensamento surgiu após a chegada da escrita e da inquietação acerca do mundo onde vivem, os quais não queriam mais explicações através de mitos e lendas, porque de tal acontecimento, mas eles não queriam mais explicações por meio de mitos e lendas, não queriam mais tipo, o sol se põe porque o deus tal fez não sei o que e o sol de ira se escondeu, entendeu? Não queria mais esse tipo, eu queria o porquê de tal acontecimento, o porquê lógico, usando a logos, certo? Lembrando que logos vem de razão. O campo da observação desse filósofo é o cosmos. Physis significa natureza, ou seja, esses filósofos pré-socráticos também são chamados de filósofos da natureza. Após a observação, cada filósofo notou um elemento fundamental, ou seja, eles observaram a natureza e disseram: nossa, isso daqui tem tal elemento, esse outro também tem o mesmo elemento, então esse elemento é o originário de todas as coisas, que é chamado de arqué. Arqué é elemento fundamental, certo? Os princípios fundamentais. Para Tales de Mileto vai ser a água, certo? Ele começa a observar que, tipo, se você tem um lago, esse lago vai dar origem
que naquele tempo, né, eles achavam, acreditavam na biogênese. Eles, a biogênese até a próxima aula, certo? Aí eles acreditavam, tipo, você tem um lago, desse lago vai surgir rãs, sapos, peixes, e isso, tipo, ia surgir de forma espontânea. E também se uma árvore, se ela passar por um longo período de estiagem, ela morre por falta d'água. Então, ele não tá tudo errado porque... Então, e nenhum desses estão errados, certo? Naquele tempo, todos esses eram certos. Não tinha certo, não tinha nem mais certo, nem menos certo. Para Anaximenes, era o ar. Mas ele observou o ar em todos os sentidos, certo? Tipo, a nuvem, o vento, que sabe que o vento é o ar em movimento, né? Então, se você não sabia, tá sabendo agora. Ele observou isso e disse, tudo é o ar. Aí, para Anaximandro, é o aperão, é o ilimitado. Ele é um filósofo pré-socrático que observou que, mesmo naquela época, ele observou que já existia um limitado, que hoje a gente conhece mais a fundo, que é o universo. Ele olhava assim e dizia, nossa, eu acho que tem alguma coisa além do céu. E ele disse que essa coisa além do céu é o aperão, que é o ilimitado, que hoje a gente sabe que é o universo. Para Pitágoras, eram os números. Ele disse que tudo poderia ser solucionado através de expressões numéricas. Tipo, tanto mais, menos, né? Vocês sabem. E para Demócrito, é o átomo. Certo? Ele disse que também tá certo, né? Mas, enfim. Ele disse que tudo é constituído por átomo. Que tudo que é composto no universo tem moléculas de determinados compostos e que isso forma uma determinada coisa. Nisso, todos os dois são, tanto Heráclito quanto Parmênides, são pré-socráticos. Nenhum dos dois é sofista, entendeu? Os sofistas surgem depois. Aí, nisso vai existir Heráclito. Como vocês podem ver aqui, cada um disse que a arqué era uma coisa, certo? O Tales achou a água, Pitágoras os números, Demócrito o átomo, todo mundo seguiu sua vida, achando que é isso. Só que Heráclito, ele diz que tudo flui, ou seja, ele é um filósofo mobilista. Já Parmênides, ele diz que não, nada flui. Ele é um filósofo imobilista, porque nada se move nele, certo? Então, nisso teve um choque. Se eu digo que tudo flui, outra pessoa diz que nada flui, ou seja, ele tá me desmentindo na minha cara. Não pode. Aí Heráclito diz que tudo que existe na natureza está em constante mudança. Nada continua o mesmo. Com isso, não existe conhecimento objetivo acerca de determinado objeto, pois o mesmo se encontra em diferentes transformações. Mas o conhecimento é perceber as constantes modificações. E o campo de estudo dele é o fogo. Porque se você parar para ver, o fogo tem diferentes formatos, diferentes cores. Por exemplo, o fogo do fogão é azul, certo? O fogo, quando entra em combustão e tem enxofre, ele é meio esverdeado, azul esverdeado. E em determinadas reações químicas, o fogo entra em combustão sendo transparente, a gente não consegue ver, certo? E para Parmênides, ele diz que tudo fora a essência é mutável, ou seja, ele diz que existe realmente uma transformação, porém a essência humana não é mutável. Se você é ruim, você vai ser ruim, você é bom, você vai continuar bom, porque o que é o ser se não o não ser, entendeu? É mais difícil, mas é isso. Os sofistas. Os sofistas foram professores itinerantes. Itinerantes é porque viajam de lugares para locais, entendeu? Ou seja, não ensinavam em um único lugar. Uma das suas características era cobrar pelos seus ensinamentos. É o que acontece hoje, né, amados? Então, eles já estavam prevendo o capitalismo. Oh, tô brincando. Não estavam prevendo não, tá? É porque naquela época, daqui aconteceu em Atenas, certo?
Isso aqui tudo em Atenas. Em Atenas, eles estavam trocando o formato político, né? Eles estavam aderindo à democracia e para isso muitos homens, só os considerados livres, que não eram todos, queriam participar da política. E para participar da política era feito um debate com os intelectuais da época e tal. Aí os sofistas ensinavam, que eu vou mostrar mais na frente, a retórica, que era a arte de vencer em um debate. Aí eles cobravam por isso. Mas não tava prevendo o capitalismo não, né? Mas fazendo análise a gente consegue sacar que realmente tava. Aí recebendo duras críticas dos seguidores de Sócrates, que os acusavam de mercenarismo do saber. Outras críticas que comumente eram feitas aos sofistas diziam respeito à crença de que eles não se importavam com a verdade, mas apenas com a persuasão, reduzindo seu argumento em meras opiniões. Os sofistas são relativistas, ou seja, não acreditam em verdades absolutas. Ou seja, a verdade para o sofista fazer o interlocutor acreditar no que eu digo é verdade. Entendeu? Não existe verdade absoluta para ele. Tudo é relativo. Argumentação retórica. O principal objetivo dessa argumentação é persuadir o interlocutor e pode ser ou não algo mentiroso, ou seja, tipo, eu posso usar de omissões, pequenas omissões, para fazer que o interlocutor acredite no que eu digo. Mas, tipo, essas omissões não são mentiras, elas só ocultam, ok? Elas só ocultam uma parte da história, ocultando os fatos, fazendo o interlocutor ficar persuadido, entendeu? Eu mostro a minha linha de pensamento, faço você acreditar nela. Aí você diz, não, mas aconteceu realmente nessa fato, não sei o quê. Só que aí as pessoas não sabem o resto da história. Eu faço ela acreditar que tudo aquilo é verdade, tudo aquilo aconteceu. Mas eu não conto o resto, entendeu? Então é isso, espero que tenham gostado.